Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar um pouquinho da reunião, como que é feito a respeito de tirar dúvidas com os assessorados e as pessoas que ainda não foram, né, não fizeram a matrícula com a gente. E é isso, se você tem interesse em fazer medicina no Paraguai, acompanhe esse vídeo. Como é que vocês estão? Muito calor na cidade de vocês? Muito frio? Como é que tá? Aqui hoje, por incrível que pareça, tá calorzão e olha que é época de frio. Aqui tava calor, tava frio a semana inteira. E agora Você é da hoje, onde, Ricardo? Qual que é seu estado? Curitiba. Curitiba, ai, aí faz o mesmo clima daqui. Quando é frio aqui, é frio aí também. E é frio, viu? Misericórdia. Ah, Pessoal, vou iniciar a reunião, tá bom? É, quem for, conforme o pessoal for entrando, aí eu vou, né, tentando dar uma resumida. Vamos começar. Para quem não sabe, acredito que todos me conhecem, mas, gente, eu sou a Nayara, faço assessoria para alunos, também sou aluna, né? É um prazer falar com vocês, né? Eu sei que todos têm um sonho e um objetivo em comum, que é fazer medicina aqui no Paraguai, né? Já estive no lugar de vocês, que é de não saber por onde começar. Na minha época, eu não tive ajuda de ninguém, então, assim, eu meio que vim nas pressas, né? Fiz tudo meio que atropelado. Acabou que aluguei em qualquer lugar, morava 5 km da faculdade, não tinha moto, ia a pé, sob muito sol e muita chuva. Então, assim, a importância do nosso serviço, por que que eu tô primeiro falando sobre isso? Para vocês entenderem qual que é a importância do nosso serviço primeiro, que é auxiliar vocês. Então, vocês não vão ter o trabalho que eu tive, que foi de ficar tendo que ir atrás das coisas, de ficar naquela correria, de não saber onde compra isso, compra aquilo. A gente vai facilitar a vida de vocês acadêmica, tá? Então, é bem importante isso. Lembrando que fazendo a matrícula através do meu escritório, a assessoria é completamente grátis. E não, gente, vocês não vão fazer o pagamento para mim, Nayara, nem para o meu escritório. A gente vai ser um intermediador da matrícula de vocês, tá? Eu que vou ajudar, mas aí, mais um aluno, Dailton. E assim, a gente vai apenas auxiliar vocês, porque em cima de cada matrícula a gente ganha a nossa comissão e por isso a gente não cobra nada pela assessoria, tá? Eu acho que é justo, porque o aluno que vem estudar, ele acaba gastando um pouquinho, então não é justo que a gente ainda assim ganhe sobre a matrícula e ainda cobre, né? Então não é, a gente não faz isso, não gostamos, né? A gente vai ajudar vocês com tudo, nós vamos fazer o tour pela universidade, na busca por apartamento, a mobiliar a casa de vocês, né? Então, assim, é uma ajuda total mesmo, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a UCP, né? O aluno que não quiser ir para a UCP não tem obrigação de ir para a UCP, a gente presta assessoria para todas as universidades, lembrando que temos 8 aqui em Pedro Juan Caballero, tá? E também fazemos matrículas para a Cidade Leste. Só que assim, aqui em Pedro Juan nós temos 8 universidades. Eu, Nayara, não cobro nada pela assessoria do aluno que vai se matricular na UCP, tá? Já na RAS, a gente tem que cobrar um valorzinho, além do aluno fazer a matrícula com a gente, e na Sul-Americana também, porque a comissão não cobre todos os serviços que a gente presta, tá bom? Mas o aluno que não pretende ir para o UCP não tem problema, a gente vai auxiliar você do mesmo jeito, tá? Fronteira. Eu vou falar isso primeiro porque eu sei que tem muita gente que tem muito medo do Paraguai e eu acho que é um medo desnecessário, né? Por quê? Hoje, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que o Paraguai, ele é o país mais seguro do Mercosul hoje. Então, assim, dentre Bolívia, Argentina, Brasil, né? Entre esses países, hoje o Paraguai é o mais seguro. Não é que não acontece nada no Paraguai, só que é muito menos do que em outros países e principalmente o Brasil. Hoje o Brasil, infelizmente, o nosso Brasil é o país mais difícil de morar, né? E assim, quem mora em cidade grande sabe disso, né? Mas assim, por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra tranquilizar principalmente o pai e a mãe que tem medo de mandar o filho estudar aqui, tá? Vou falar especificamente de Pedro Juan Caballero, porque é onde eu moro, né? Sou neta de paraguaio, então assim, conheço o Paraguai. Já tive muita experiência em Cidade Leste, né? Minha avó morou a vida inteira por lá.
E eu não gosto de Cidade Leste. E quando a minha avó tá idosa, então voltou a morar, né, com a minha tia Felipa, né, lá no Mato Grosso. E, enfim, quando foi discutida essa situação de onde eu faria medicina, ninguém quis me mandar pra Cidade Leste. Todo mundo optou por Pedro Juan Cabaleiro, né? Por quê? Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade que tem 200 mil habitantes. É uma fronteira seca, então você dá 7 passos e você já está no Brasil. Você não tem que passar por barreira policial, você não tem que passar por uma ponte quilométrica. Então, assim, isso já facilita. Aqui também a polícia é muito rígida. Então, assim, principalmente mulher, não sofre nenhum tipo de assédio, tá? Quando eu falo de assédio, é todo e qualquer tipo de assédio, pela roupa que usa, né? A forma como, enfim, fala, essas coisas não acontecem aqui. Literalmente, ninguém entra na sua casa pra te roubar, ninguém te espera num semáforo, nada do tipo, tá? Que é bem tranquilo mesmo, bem tranquilo de verdade. Então, assim, por isso que eu sempre falo pra vocês, pessoal, quando você vai fazer medicina fora do Brasil, o primeiro passo que você dá é em ver aonde que você vai se enfiar, tá? No português bem escrachado mesmo. Porque, assim, a gente tem que lembrar que a gente não tá no nosso país, a gente tá no país dos outros, né? Então, né, a gente tem que saber respeitar a cultura, saber respeitar tudo. Então, se você tiver um passo do seu país, por N motivos, igual teve a pandemia, né? Na pandemia, vocês acham que quem tava lá na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, né, que é onde eu conheço, conseguiu voltar imediatamente pro Brasil? Não, né? Agora, aqui numa fronteira seca, você dá 7 passos, você já está no Brasil. Então, assim, qualquer tipo de problema, você dá um passo, você está no seu país. Então, é bom isso. Sem contar a acessibilidade, porque, eu preciso de um médico, né? A gente sabe que o Sistema Unificado de Saúde, que é o SUS, é uma coisa do Brasil. Então, assim, poxa, preciso de um médico. E eu não tenho dinheiro para pagar. Poxa, tô apertado. Cara, você vai ser atendido no Brasil, porque é uma fronteira seca. Então, assim, você vai atravessar a rua, você vai ser atendido em Ponta Porã, né? Então, questão de saúde, acessibilidade em questão de banco, por exemplo. Lá em Cidade Leste, você tem que ter um aplicativo para poder transformar o seu real em Guarani, né? Porque é muito difícil você ficar indo no Brasil para sacar dinheiro. É muito caro e difícil, né? Porque não é todo mundo que tem carro lá em Cidade Leste, né? Que é a fronteira com Foz. Então, para você pagar um Uber para você ir no Brasil é R$ 150, né? Já aqui não. A gente não precisa desse aplicativo que transforma o nosso dinheiro em Guarani. Porque cada aplicativo desse cobra uma taxa muito alta, certo? E... Amor, pega água pra mim, por favor. E assim, aqui você só atravessa a rua, você saca seu dinheiro, você troca na casa de câmbio que tem em cada esquina, inclusive na esquina da universidade, e tá tudo certo. Então, assim, você não vai pagar taxa de nada, entendeu? Então, a vida de vocês é mais facilitada pela fronteira que existe aqui. É muito mais tranquilo mesmo, tá? Eu vou colocar um vídeo depois pra vocês verem como que é. Acredito que todos tenham visto, porque mandei pra todos. Tá. Agora a gente vai pro assunto sobre a universidade. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês de um material que eu vou trazer pra vocês verem. E vai ser interessante tanto para quem já é assessorado e para quem será um futuro assessorado, tá? Nós vamos para as dúvidas frequentes, tá, pessoal? Então, medicina, UCP Pedro Juan Cabaleiro. Esse é o seu guia, né, para estudar medicina no Paraguai. Sobre a medicina de Pedro Juan. A maior universidade de medicina do Paraguai é a medicina, né, de Pedro Juan. Peraí. Tá, Kátia. Oi, Kátia, tudo bem? Tá, vamos prosseguir. A maior universidade de medicina do Paraguai, a Universidade Central do Paraguai, né, de Pedro Juan Cabaleiro, porque temos duas, temos uma em Cidade Leste e temos uma em Pedro Juan. Oi, Nai, boa tarde. Oi, tudo bem, Kátia? A gente tá começando agora, viu? Fica tranquila que eu só dei um adendo sobre fronteira. Tá perfeito, eu vou sair pra trabalhar, mas vou estar ouvindo, tá bom? Tá bom, fechou. É uma renomada instituição de ensino localizada em Pedro Juan Cabaleiro e representa uma oportunidade excepcional para estudantes que desejam ser médicos e buscam uma educação de qualidade no campo da saúde. Pessoal, a UCP hoje, ela é a maior universidade de medicina do Paraguai. Por quê? Porque ela é uma universidade que, conforme ela foi crescendo, ela não
ela não foi aumentando o valor da mensalidade. Pelo contrário, a gente procurou manter a qualidade de ensino e ter um fluxo maior de captação de alunos. Então, por isso que hoje a UCP é a maior universidade de medicina do Paraguai, porém ela não é a mais cara, tá? Então, nem sempre o que é caro significa que é o melhor, tá? Aqui é bem pelo contrário. Quanto mais caro a faculdade é, menos aluno ela recebe, tá? Então, a UCP, a gente tem aí um fluxo grande de alunos, graças a Deus, né? É uma universidade realmente renomada pela infraestrutura, tecnologia que ela tem, né? Hoje, um microscópio que é lançado, a gente já troca no mesmo dia se a gente souber que foi lançado um melhor do que o da universidade, porque a gente procura manter a qualidade para os nossos alunos, né? Os cadáveres, eles são mantidos em glicerina, não é em formol, porque o formol, ele dá uma ardência. Quem já mexeu, acredito que tem muitos aqui que são formados em técnicos de enfermagem ou são enfermeiros, né? Área da saúde em geral. Estudou cadáver. E era uma tristeza quando era formol. Eu sei porque quando eu comecei, né, aí 4 anos atrás, era formol e eu passava a aula inteira chorando. Parece que é igual você cortar cebola, sabe? Você fica lacrimejando o tempo todo. Então, a gente investiu na glicerina. Hoje somos a única universidade que investiu nesse material para manter os nossos cadáveres, porque não afeta a questão do seu nariz, do seu olho, então você consegue assistir a aula normalmente, tá? Então é bem tranquilo. Acreditações. Pessoal, o que seriam as acreditações? Nada mais são do que a documentação da universidade, tá bom? Então, a nossa universidade, ela tem, né, todas as resoluções, né, tudo que é necessário para a abertura de uma universidade, e não só isso, nós temos também o CONES, né, que é o quê? É o processo pelo qual o Conselho Nacional de Educação Superior do Paraguai autoriza a universidade e programas acadêmicos a operar, né? O CONES, ele semestral, a cada 6 meses, o CONES, ele vai na universidade e vê se está tudo certinho, tá? Além disso, a gente tem o WDOMS, né? Que é o Diretório Mundial das Escolas de Medicina e é um banco de dados público de instituições que fornecem educação médica, tá? Então, a gente tá dentro disso também. Além disso, nós temos também a ANEAS, né, que é uma acreditação que garante o curso, que o curso cumpra todos os padrões de qualidade. Então, a universidade que ela não tem o ANEAS e nem o CONES, vocês podem correr, porque é uma universidade que futuramente, com toda certeza, será fechada. E os alunos sairão, inclusive, sem os seus históricos de estudo, porque já aconteceu isso não só no Paraguai, viu, pessoal? Mas também no Brasil, enfim. Uma instituição que não está apta a ser aberta, não segue todas as burocracias, né, arrisca toda a documentação, é esse tipo de acontecimento que faz, né, gente? Tá. Aí nós temos a questão da localização. A localização, pessoal, é no caso a fronteira, né? É como eu expliquei para vocês, aqui é uma fronteira seca, você atravessa a rua, você já está no Brasil, né? Em questão de localização de endereço, eu posso até falar, mas como vocês não conhecem aqui, acredito que não vai adiantar muito, né? Mas assim, a faculdade, ela não fica, nenhuma das universidades aqui de Pedro Juan ficam no centro. Todas elas ficam no Cerro Leão, que é tipo um bairro, sabe, aqui em Pedro Juan. Então, elas ficam um pouquinho afastadinha do centro de Pedro Juan. O centro que a gente chama é já na fronteira entre Brasil e Paraguai. Tanto o centro de Ponta Porã, que é Brasil, quanto do Paraguai, né, que é Pedro Juan, são bem ali, literalmente na avenida que separa Brasil do Paraguai. Porque aqui só existe uma avenida que separa, né, ambos os países. Nós vamos para a estrutura, gente. A estrutura, ela é dividida em 2 sedes, tá? Temos o Centro Tecnológico, que seria esse daqui. O Centro Tecnológico é onde vocês vão iniciar a faculdade, ou seja, vocês vão ficar do 1º ao 5º semestre no Centro Tecnológico, tá? Então, durante esses 3 anos aí, vocês vão estar nessa sede. A diferença entre uma sede e outra é simplesmente a fachada, porque por dentro é a mesma coisa, tá? Tudo que tem em uma sede tem na outra. A diferença é que uma fica do 1º ao 5º semestre e já nessa fica do 6º ao 10º, tá? Porque o último ano, que seria o 11º e 12º, vocês vão ficar no hospital, né? Que seria o internato. Então,
nós temos 2 sedes. A distância entre uma sede e outra é de 1 quadra, tá? Então, se você alugar uma kitnet perto dessa sede, você vai poder continuar depois que você for para outra sede, porque vai aumentar somente 1 quadra aí na sua distância. A diferença delas é essas 2 que eu falei, tá? O que nós temos dentro dessas sedes, né? Porque a UCP é uma universidade tão grande que ela tem também as clínicas, que é fora da universidade. Dentro dessas sedes, nós vamos ter a sala de microscopia, nós vamos ter, que seria com esses microscópios, tá, pessoal? Nós vamos ter também a morgue, que é onde ficam os cadáveres, nós vamos ter biblioteca, nós temos sala de informática, e não, gente, vocês não vão ter aula de informática, tá? É porque se às vezes o aluno não tiver computador em casa, é necessário que ele faça um trabalho, aí ele pode estar fazendo dentro da universidade mesmo. Nós temos xerox dentro da universidade, nós temos lojinha de uniforme, nós temos restaurante dentro da universidade. É bem grande a universidade, depois eu vou estar enviando o link do vídeo para vocês darem uma olhada de como é por dentro, tá? E depois das 2 sedes, nós vamos ter o quê? As clínicas, tá? Nós temos 5 clínicas, né, de excelência, nós temos tudo dentro dessas clínicas, tá? Elas seriam como postinho de saúde, porém muito mais equipado, tá? Essas clínicas, elas fazem atendimento à população paraguaia e brasileira, tá? Nós fazemos como o SUS, nós fazemos a doação de medicamento, ou seja, a pessoa que tá enferma, né, que tá doente, ela vai até, né, a nossa unidade, vai estar passando pela consulta médica, né, através dos nossos docentes, que são nossos professores, né, quem está no 5º e 6º semestre vai estar acompanhando, as práticas começam a partir do 3º ano, tá? E o professor vai estar atendendo esse paciente, vai estar solicitando exames que são feitos na nossa universidade mesmo, tá? Principalmente aqui no Centro de Simulação Clínica, é aqui que ficam todos os equipamentos para exames, tá? Tem alguns que são feitos dentro das clínicas, mas não são todos, aqui é mais equipado, que é o centro de simulação. Após toda essa parte do exame, que já sai na hora o resultado, a gente já vai estar medicando o paciente, e se precisar fazer o traslado, a gente vai fazer, se não precisar, a gente já vai medicar e pedir para ele ir para casa e depois ainda faz o retorno, tá? Então, assim, é bem legal, bem equipado as clínicas. Esse centro de simulação, principalmente, a gente tem bonecos de última geração, além dos cadáveres, a gente precisa de bonecos e também pacientes reais. Então, acredito que essa ideia foi de suma importância, tanto para o nosso conhecimento, quanto para ver se é isso que a gente quer mesmo, porque a gente no 5º semestre já começa a clinicar, né? E eu acho que é um diferencial, porque hoje as universidades paraguaias, né, principalmente a UCP, em especial a UCP, já prepara nós para o Revalida, tá? Então, nós já temos questões de provas, né, voltadas para o Revalida, nós já temos as práticas a partir do 3º ano, para que quando chegue na 2ª fase do Revalida, nós não fiquemos perdidos, tá, pessoal? Acredito que muita gente não passava no Revalida justamente porque as universidades não preparavam esses alunos, né? Mas hoje, como eles sabem que 90% das salas são brasileiros, aí eles já têm uma preparação maior com a gente, né? Tem uma didática mais voltada para o Revalida. Dá para trabalhar no Paraguai? Dá. É uma pergunta que eu sempre recebo. Eu não sei a faixa de valor que a pessoa vai ganhar aqui no Paraguai, mas eu tenho o valor do salário mínimo, que eu acredito que o médico ganhe muito mais, né? Mas o salário mínimo aqui no Paraguai, para vocês tirar uma base, né? Se eu não me engano, é 2.800? 2.800, que convertendo daria R$2.100 por mês, tá? Então, assim, aqui no Paraguai não tem tanto imposto, né? Então, a vida da pessoa... Às vezes a pessoa, em questão de real, de dinheiro, vai ganhar um pouco menos que no Brasil. Porém, no Brasil você paga tanto imposto que vai se igualar ao valor que você vai ganhar aqui no Paraguai. Porque aqui não tem tanto imposto, tá? Por exemplo, IPVA, essas coisas não existem aqui. Então, você pode ter seu carro, sua moto de boa, né? Enfim, já a gente chega nessa parte, tá? Então, tipo assim, de vocês serem médicos revalidados no Brasil, no Paraguai, vocês vão estar ganhando o valor que vocês devem, merecem, porque é uma carreira muito sofrida, muito árdua. Medicina não é esse glamour todo que todo mundo pensa, tá? É uma carreira difícil, então a gente merece ganhar um pouquinho mais mesmo. Hoje eu entendo isso,
eu não entendia, mas vendo o processo como que é, realmente, viu, gente? E também as universidades paraguaias oferecem para irmos para alguns países, tá? Europeus. Só que eu não me recordo quais são exatamente. Eu vou pegar depois, tirar essa dúvida e vou trazer para vocês concreta, tá? Agora nós vamos para o idioma, que é outra pergunta que todo mundo faz, tá? Sobre as provas, né? As provas, conteúdos de aula são ministrados em espanhol, que seria o castelhano, tá? Como eu sempre falo para vocês. A língua no Paraguai é o castelhano, tá? Não é o espanhol. O espanhol, ele tem muita palavra que é diferente do castelhano, porque o castelhano, ele é um português misturado com o espanhol, ele é um portunhol, tá? Então ele é mais fácil do que vocês imaginam. No entanto, isso não representa muita dificuldade, pois os professores sempre falam de forma clara e devagar. Quando necessário, eles traduzem as informações. Peraí que tem um aluno querendo participar. O Arildo. Oi, Arildo, tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Quando necessário, eles traduzem as informações para garantir o melhor entendimento dos alunos. Todos os professores, todas as pessoas que trabalham na universidade falam português, tá? Porque o público-alvo deles são os brasileiros. Então, todos falam português. E os professores, eles falam o castelhano bem tranquilo, bem devagar, todos entendem. Eu falo que a língua é o menor dos problemas, porque eu nunca tinha tido, em questão assim, de vontade de aprender, sabe? O castelhano. A minha avó fala fluentemente, porque meu avô era paraguaio, né? Mas eu nunca tive interesse em aprender, nunca mesmo. Nem meu pai, nem meus tios, né? Porque a gente nunca pensa que a gente vai vir pra cá, né? No final das contas, vim fazer medicina no Paraguai. Mas poderia ter aprendido? Poderia, não aprendi. Oi, a Rose. Oi, Rose. E assim, gente, uma pessoa que nunca teve o contato com o castelhano, ela não precisa ficar apreensiva quanto a isso. Com medo de, meu Deus, eu não vou entender a aula, eu não vou conseguir acompanhar a aula. E não, gente. Não, e também não inventa de fazer aula em espanhol, viu? Porque o espanhol não tem nada a ver com castelhano. Algumas palavras tem? Tem, mas não são todas, tá? Então, vocês vão ter a matéria de castelhano no primeiro semestre, tá, gente? Então, não se preocupem quanto a isso, tá? Todos os professores falam português. As provas são em castelhano? São, porém de fácil entendimento. Caso não entenda, o professor traduz para vocês, tá? Não precisa ter medo de pedir, jamais, tá? Quanto aos estudantes, 98% dos estudantes são brasileiros, então você não terá dificuldade na comunicação com seus colegas de turma. Pessoal, a cada sala que se forma tem no máximo 5 paraguaios, tá? Porque a medicina no Paraguai, ela é barata para nós que recebemos em real. Mas para os paraguaios, né, já se torna um curso caro. Então, eles não tem muita gente que faz medicina aqui que seja paraguaio, né? Então, vocês não vão ter dificuldades quanto a isso, tá? Em questão de se comunicar com os colegas. Muita gente pensa que a sala inteira é só paraguaio e só vai ter ele de brasileiro. E não. 98% dos estudantes são brasileiros, tá? E também, não só na UCP, em todas as universidades, tá, pessoal? Tá, agora em questão dos professores. Eles falam espanhol e português, muitos são brasileiros, então não haverá impedimento na comunicação. Além disso, no primeiro semestre você já terá aulas de espanhol. Como eu falei para vocês, vocês vão ter castelhano no primeiro semestre, no segundo semestre vocês vão ter guarani e no terceiro semestre vocês vão ter a matéria de inglês, tá? Então a gente prepara vocês aí, não importa o lugar que vocês for, vocês vão estar aptos a trabalhar, tá? Até na questão linguística. Agora nós vamos para os laboratórios equipados com tecnologia de ponta para oferecer uma formação prática e completa. Como eu havia mencionado para vocês, aqui nós temos o laboratório que é de anatomia, tá? Esse laboratório aqui, nós vemos as maquetes, porém não é só isso, tá? Nós temos o cadáver, né? Nós temos tipo uma piscina, sabe? Que é onde a gente deixa os cadáveres guardados. Só que é antiético a gente postar foto, vídeo disso, porque querendo ou não são doações de famílias, né, pra gente estudar, então não é legal. Então por isso que a gente não traz aqui. Aqui vocês conseguem ver os ossos, são todos humanos, tá, gente? Então vocês vão ter contato com tudo que é real mesmo, tá? A gente tem as maquetes aqui para que vocês possam montar e desmontar.
porque assim vocês vão conseguindo se localizar onde que fica tal órgão, né? Onde fica tal músculo, tal osso, tá? Aí nós temos a sala de prática de anatomia, né? Nós temos aqui, ó, a sala de aula normal, tá? Aqui é uma sala de aula onde vocês vão ter as aulas teóricas, tá? Todas as salas têm microfone, ou seja, você nunca vai sair prejudicado se você sentar no fundo, tá? Temos também o telão, que é onde é apresentado as aulas, e o quadro pro doutor tá discorrendo com vocês, né? Conversando com vocês, enfim, debatendo. E, como eu disse, ninguém sai prejudicado, não importa onde você sente, tá? Eu sempre gostei de sentar no fundo, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho e estudo, né, gente? Então, às vezes eu chego um pouquinho atrasada, e acontece que eu quase sempre não consigo sentar na frente, né? Então, eu sempre sou do fundão e nunca saí prejudicada por conta disso, tá? Aqui nós temos, ó, também as peças de embriologia, né? Que seria toda a parte do bebezinho na barriga da mamãe. Olha, até o nascimento. E aqui nós temos o laboratório de microscopia, que é onde vocês vão ter aula de microbiologia, né? A aula de histologia, enfim, tudo que seja relacionado a lâminas e microscópio, tá? Lembrando que cada aluno tem o seu microscópio, tá bom? Então, você nunca vai precisar ficar dividindo com um colega, tá? A gente coloca somente 15 pessoas na prática, né? Porque a prática é muito crucial. A gente precisa que vocês saiam com uma boa base de prática, tá? Porque a teoria é uma coisa, mão na massa é outra, não tem jeito, né? E a gente já viu muita faculdade que não investe em prática, quando o aluno chega no internato, ele fica perdido. E o internato, gente, vou tirar uma dúvida de vocês, porque conforme eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas que vocês sempre me perguntam. Gente, o internato, você vai pagar, é o último ano de faculdade, tá? Então você não recebe no internato por ficar no hospital. Ele é o seu estágio. Assim como você estagiou... Peraí que eu vou aceitar mais um aluno. Oi, Alex, tudo bem? Estamos conversando aqui já. Assim como vocês, né, quem é formado em outra área, por exemplo, o pedagogo ele tem que ir na escola, né, para poder pagar as horas de estágio dele. Aí, na medicina é a mesma coisa, né, só que a gente tem estágio o quê? No último ano, tá? Por quê? Nós temos prática, no Brasil, são 2 anos de internato, né? Penúltimo ano no posto de saúde e no último ano no hospital. No Paraguai, como nós já desde o 3º ano já ficamos, né, em postos de saúde, que seriam as clínicas, né, da nossa universidade, né, já tendo contato direto com o paciente, então nós não colocamos 2 anos de internato, porque o aluno já tem as práticas a partir do 3º ano, tá? Então, nós temos somente o último ano de internato, que é onde o aluno fica no hospital, tá, gente? Então, você não vai receber, você vai pagar a mensalidade normal no último ano. E você não vai receber nada por estar no internato. Como eu falei pra vocês, né, os laboratórios de anatomia, histologia, bioquímica, microbiologia, são equipamentos de alta performance, turmas reduzidas para melhor aproveitamento das aulas, como eu disse, para que tenha uma prática de qualidade, né, que é o nosso principal objetivo, e um microscópio para cada aluno. Vamos para o centro de simulação clínica. É onde eu falei para vocês que nós temos, é onde o aluno estuda todas as especializações, ou seja, sala de cirurgia, obstetrícia, ginecologia, ortopedia, tudo mesmo, tá? E também é onde nós realizamos todos os exames dos pacientes que passam pelas clínicas, tá bom? Então, nós temos equipamentos para exames, tudo, bonecos, né? Que você consegue fazer uma ausculta, que você consegue fazer, enfim, uma ausculta pulmonar, cardíaca, né? Tem sopro no coração. Você consegue controlar o boneco para mostrar como seria um sopro no coração para que você consiga saber na hora de você usar seu esteto no paciente, tá? Então, isso é bem legal. O nosso centro de simulação clínica é o único credenciado na Sociedade Internacional de Simulação de Cuidados de Saúde, tá? Contamos com mais de 4 salas equipadas para manequins, né, ultra realistas, onde nossos alunos podem praticar situações do dia a dia de um hospital. Então, é o que eu falei para vocês, dos bonecos, tá? Nós temos a biblioteca, né?
A biblioteca, pessoal, ela tem livros tanto do primeiro até o último ano de faculdade, tá? Todo aluno pode levar o livro para casa, desde que faça a sua carteirinha. É apenas R$ 15 para fazer a carteirinha, tá? Mas claro que sem danificar, tá bom? Você não tem que pagar uma multa. Aqui na biblioteca, você pode estudar normalmente. E tenho, além das mesas serem muito espaçosas, bem aconchegantes, de uma maneira que você não precise ficar em contato com a outra pessoa de frente com você, nós também equipamos com tomadas embaixo. Então, se você tá com seu iPad, seu notebook aí com pouca bateria, tá com medo de não conseguir estudar na biblioteca, não tem problema, tá, gente? Equipamos com tomadas, tá? Fazemos o melhor para que você, aluno, não precise ficar comprando livro, porque a gente entende que você já tem um gasto, né? Então, o bom da Faculdade de Medicina no Paraguai, principalmente da UCP, é que ela evita que você precise comprar materiais, tá? Até computador, se você não quiser comprar, não precisa, porque nós temos a sala de informática. Consegue estar utilizando o computador, fazendo trabalhos, tá? Seus resumos, tudo o que é necessário. E lembrando que aqui na sala de informática também tem que manter o silêncio, tá, gente? Porque tem muita gente que resolve estudar, né? Através de slides, videoaulas. Então, o silêncio tem que ser sempre permanecido aqui na sala de informática. Nós temos também o espaço infantil, então se você é mãe ou pai, tá com medo de vir da medicina, porque, poxa, não tem uma rede de apoio em questão de com quem que eu vou deixar meu filho, né? Então, assim, a gente sempre indica que coloque numa escolinha no Brasil, porque aqui, como eu sempre falo pra vocês, parece que aqui nem é Brasil e Paraguai, parece que é uma cidade só. Então, você coloca os seus filhos numa escolinha que seja perto ali da fronteira pra você poder morar no Paraguai, né? E no horário que ele não puder ir na aula, né, na escolinha dele, aí vocês podem levar pra faculdade, na creche da faculdade. São bebezinhos, né? Bebezinhos aí de 1 aninho até os 7 anos que a gente aceita na creche. Você paga R$ 50 mensal. Oi, Larissa, tudo bem? Como eu tava falando, pessoal, você paga R$ 50 por mês e você pode deixar seu filho todos os dias na creche da faculdade, tá? Lembrando que ela funciona até às 7 da noite. Então, é das 7 da manhã até às 7 da noite, tá? Justamente para que você, mãe e pai, não fique frustrado em questão disso, né? Então, a gente facilitou também nessa parte. E também nós temos sala de... Não colocaram aqui, só que eu vou falar para vocês. Nós temos também sala de lactância, que a gente chama aqui no Paraguai, né? Que é uma sala de amamentação. E nessa sala, as mamães têm poltronas, são divididos por... São como se fossem... Como que eu vou falar para vocês? São micro salinhas dentro de uma sala, né? São divididinhos, tem a poltroninha, tem a cortina, então a mamãe amamenta ali em paz, sem ninguém ficar olhando, tá? Então a gente tem isso também. Na UCP cuidamos do seu bem-estar. Nossa universidade oferece atendimento psicológico gratuito para todos os alunos, garantindo suporte emocional e mental durante sua jornada acadêmica. A gente sabe, né, pessoal, que medicina não é um curso muito fácil, como eu sempre falo para vocês. Então, nós temos aí a psicóloga da universidade, essa é a sala dela, inclusive é um amor essa salinha dela. E ela vai receber você, ela vai fazer o atendimento para você. Só marcar um horário com ela e ela vai estar escutando você um pouquinho. Medicina, ela ensina a gente a... Quando você faz medicina, você vê que você nunca estudou na vida, tá? Vou ser bem direta com vocês. E daí, até eu achar meu meio de conseguir absorver o conteúdo, né, eu me frustrava muito. E no meu segundo semestre, eu fiquei muito mal mesmo. Porque eu fiquei meio que depressiva, sabe? Então, eu não tive acesso à psicóloga da universidade, porque na época eu nem sabia que tinha. Por isso que eu falo pra vocês a importância da assessoria, né? Eu não sabia dessa informação. Acabou que eu fiz um tratamento psicológico, né, fora da universidade, mas eu poderia ter feito com ela, porque a psicóloga da universidade, ela é muito boa, muito ética, muito profissional, bem gente boa, ela tem muita empatia, então, assim, eu tenho muitos amigos que já, né, passaram com ela e foi muito crucial, porque às vezes você fica tão saturado de tudo que você pensa em desistir. E a gente não pode vir pensando em desistir, porque o mais difícil a gente já fez, que é sair da nossa rotina, do nosso conforto, entendeu? Da nossa zona de conforto. Então, a gente não pode se permitir desistir. Não pode deixar essa palavra fazer parte da nossa vida. Principalmente quando se trata de fazer medicina.
Principalmente para quem é novo, viu, gente? Porque eu acredito que quem é mais velho não é velho não, tá, gente? Mas aí, vamos colocar na casa dos 27 pra cima, já é uma pessoa que já é dono do seu nariz, a maioria pelo menos, já é bem resolvido, sabe o que é da vida e sabe que dinheiro a gente não joga fora. Então, essas pessoas, elas vão vir e vão finalizar, nem que seja por uma coisa pessoal. Mas, às vezes, o aluno que não vê esse esforço todo, por exemplo, um filho que é bancado pelos pais, ele é mais fácil de desistir do que um aluno que paga a própria mensalidade, tá? Então, assim, tem que trabalhar bem a mente, tem que, enfim, fazer o básico, né, gente? Comer bem, se exercitar, né? Ter uma rotina de amizade, porque tem muito pai e mãe que fala, eu não quero meu filho de amizade com ninguém. Mas, gente, vai viver isolado, vai ficar doente, tá? Então, eu dei esse adendo aí porque eu peço até que os pais aí que estão aí na nossa reunião, converse com seus filhos, instrua eles sim para fazer amizade, mas com pessoas que seja que vai levar eles para frente, né? Porque tem amizade que só puxa a gente para trás mesmo, né? Mas aqui só dura quem passou do terceiro, quarto semestre, eu já sei que vai finalizar. Porque quem é para desistir, desiste antes, tá? Mas basicamente é isso, só dei esse adendo, tá, gente? Que a gente tocou no assunto da psicóloga. Agora nós vamos para documentação para matrícula. A matrícula, ela é no valor de R$ 1.800, como eu falei para vocês. O que nós precisamos para fazer a matrícula de vocês? O RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, histórico escolar, certificado de conclusão e antecedentes criminais, tá? Você precisa autenticar tudo isso? Não, porque a partir do momento que você manda para mim no WhatsApp em PDF, já se torna uma cópia de novo, tá? Então, não precisa autenticar nada, tá? E eu preciso das informações que eu sempre falo que são escritas. O que seriam essas informações escritas, né? E-mail, número de telefone pessoal, porque quando chega perto das aulas começarem, a gente inclui vocês no grupo da sala, né, de vocês, para se informar sobre cerimônia do jaleco, tudo que é de festividade que é recepção de alunos, de calouros, tá? Nós precisamos do seu número pessoal de um ente querido. Tem muita gente que fala assim pra mim, Nayara, eu já sou dono do meu nariz, eu já sou adulto, eu me banco, então eu não preciso colocar o número de parente. Precisa sim. Por quê? Se acontece alguma coisa com você, a gente precisa ter pra quem ligar, tá? Não importa se você tem 50 anos. Então, tenho que ter o número de um parente de vocês, tá? A gente não é de ficar mandando mensagem, nada do tipo, mas se por uma eventualidade acontece alguma coisa, a gente quer entrar em contato para poder ver o que aconteceu, né? Informar alguma coisa, então é necessário. Também precisamos do e-mail, acredito que eu já tenha falado, mas vou falar a importância do e-mail. Gente, o e-mail é necessário porque hoje a UCP, todo e qualquer comprovante de pagamento, seja da sua matrícula, porque a partir do momento que eu fizer a sua matrícula, na hora vai cair no seu e-mail, tá? Então, assim, a gente precisa para poder mandar todos os comprovantes. Por isso que a gente precisa do seu e-mail. Endereço também. Por que a gente precisa do seu endereço? Não precisa mandar comprovante de endereço não, tá, gente? Comprovante de endereço, não. O que a gente precisa é do endereço de vocês para saber até onde a UCP chegou, tá? Nossa, poxa, legal, uma pessoa lá do Rio de Janeiro falou comigo aqui. Então, poxa, a UCP chegou lá no Rio. É por isso que a gente quer só saber de onde você vem. Agora a gente vai para valor de mensalidade. A mensalidade, que eu vou mostrar para vocês agora, ela é a mensalidade, tá? Mensal, porque cada mês você tem 10% de desconto. E sim, nós temos desconto semestral, anual, tá? Só que daí, isso depois vocês me chamam no privado que eu vou passar para vocês, tá? Bem detalhadamente. Primeiro ano, 1.270. Segundo ano, 1.460. Terceiro ano, 1.580. Quarto ano, R$ 1.770. Quinto ano, R$ 2.000. E sexto ano, 2.230. Então, no último ano, você vai estar pagando R$ 2.230, tá? Agora nós vamos para o documento imigratório. A imigração, ela é necessário quais documentos? RG, a certidão de nascimento ou de casamento e o seu histórico escolar e certificado de conclusão, tá? Por que precisa para poder ter o RG Paraguai? Porque vocês vão estar aqui como estudantes, tá? Então a gente precisa do certificado de conclusão e do histórico escolar.
e também do antecedente criminal de vocês, tá bom? Então, para se tornar um cidadão paraguaio, a gente precisa do seu antecedente criminal, certidão de nascimento ou de casamento, histórico escolar, certificado de conclusão e o RG. O valor que a gente coloca aqui de R$3.500, pessoal, é tudo incluso, tá? Quando a gente fala tudo incluso, seria o quê? Imigração, MEC com RUI. O que seria esse MEC com RUI? É uma documentação que a gente entrega na universidade, tá bom? Então, já tem também incluso o apostilhamento de documento, então por isso que eu falo para vocês, não apostilha nada na cidade de vocês. Deixa para o nosso advogado fazer tudo, tá? E também nossos serviços já incluso. O único trabalho que você vai ter é de entregar seus documentos originais nas nossas mãos, no escritório, né? E ir tirar foto na imigração. Só esse que vai ser o serviço de vocês. O resto o advogado vai fazer tudo, tá? Então por isso que é R$3.500, porque é tudo mesmo, tá? Então, às vezes você quer fazer por conta? Claro que vai sair mais barato, porque a gente não vai estar cobrando taxa de serviço, a gente não vai estar cobrando as coisas que são a mais, que seria apostilhamento, essas coisas, tá? Então, você pode fazer por conta, mas eu não aconselho porque eu, Nayara, não dei conta de fazer sozinha. Eu acho que é um processo muito burocrático. Eu acho que é melhor você pagar do que você tentar fazer sozinho, porque pelo menos eu tentei fazer sozinha e daí eu ia na escribania, tinha feito o documento errado. Aí voltava na escribania. Aí ia no cartório, o documento da escribania estava errado. Então, assim, é uma bola de neve que vira para quem não tem conhecimento ainda, tá? Do assunto. Agora, quem já é advogado vai ter uma noção a mais. Malha curricular, tá? Isso aqui é a nossa grade do semestre, né, da UCP. Praticamente todas as grades é a mesma, tá, pessoal? Aqui nós temos histologia, né? Por que tem o sim e não aqui do lado? As matérias que você tranca, geralmente vai estar o no aqui, tá? Então, assim, histologia 1 tranca histologia 2. Então, se você não passa em histologia 1, você não consegue fazer a histologia 2, tá? Então, é por isso que tá assim. Primeiro semestre temos histologia 1, história da medicina, biologia, língua castelhana, embriologia e anatomia 1. Nós vamos para o segundo semestre. Anatomia 2, histologia 2, metodologia da investigação, bioestatística, para quem gosta de matemática, tem matemática na medicina, tá, gente? Medicina comunitária, psicologia na saúde e Guarani. Bioquímica 1, biofísica, fisiologia 1, imunologia, genética humana, microbiologia 1 e inglês instrumental, tá? E daí temos o quarto semestre com fisiologia 2, microbiologia 2. Tem alguém querendo entrar? Walter, tudo bom? Tá, aí nós vamos aqui. Microbiologia 2, bioquímica 2, bioética, nutrição, epidemiologia e saúde pública, tá? E o seminário de integração de matérias, né? Que seria o quê? Nota de processo, tá, gente? Todas as matérias aqui precisam ser apresentadas no seminário. No quinto semestre temos anatopato, né? Fisiopato, medicina da família, farmacologia 1, semiologia médica. E hoje em dia, pessoal, tinha imagenologia no quinto, só que ela foi mudada para o sexto semestre e agora nós temos gestão no lugar da imagenologia no quinto, tá? Tava muito puxado imagenologia no quinto. Nós trocamos gestão na saúde por imagem. Então, imagem é no sexto agora, tá? Então, temos no sexto semestre temos anatomia patológica, fisiopatologia, farmacologia, tudo 2, tá? Semiologia médica 2, medicina legal, optativa, gestão em saúde e o seminário de integração de matérias, que seria a nossa nota de processo. Sétimo semestre, oftalmologia. Aqui, gente, já começa a entrar especializações. Então, esse semestre começa a ficar muito legal. Que é o oftalmo, ortopedia e traumatologia, toxicologia, dermatologia e optativa 2. Redação e discussão do trabalho científico. Gente, tudo isso aqui é preparando o aluno para final em questão assim do curso, porque depois que você finaliza o internato, você precisa passar no TFG. O que seria esse TFG? Ele é um trabalho que você entrega na universidade, que é seminário, você precisa, é como se fosse um TCC, tá, gente? O TFG é um TCC. Então, assim, tudo isso é preparando a pessoa para o TCC dela, né, que a gente conhece no Brasil, mas no Paraguai é TFG. Nós temos no oitavo semestre medicina interna 1, gineco, obstetrícia, psiquiatria, cirurgia 1, neumologia,
primeiros auxílios, optativa 3 e o seminário de integração de todas as matérias. Nono semestre, medicina interna 2, pediatria 1, cirurgia, gineco, obstetrícia, urologia, otorrinolaringologia. Palavrinha difícil. Agora nós vamos para o 10º semestre, que é o último semestre dentro da faculdade numa sala de aula, tá? Porque depois vocês vão para o hospital. Pediatria 2, cirurgia 3, medicina interna 3, oncologia, optativa 5, reabilitação, seminário de optativa 4, perdão, seminário de integração de matérias. Aí depois a gente vai para o hospital, tá? Que é o 11º e 12º semestre. Que é o quê? O internato, né? Que é ginecologia e obstetrícia primeiro, que daí você faz a rotação. Depois é atenção primária de saúde na comunidade, que seria nada mais que um SUS, tá, gente? Mesma coisa que um postinho de saúde. Prevenção, promoção de saúde, né? Panfleto, falar sobre, enfim, sobre doenças, prevenção de câncer de mama, essas coisinhas que são mais do postinho de saúde. Aí nós temos a emergência, né? E depois a redação e defesa do TFG, que é o TCC. Por que estudamos medicina na UCP de Pedro Juan Caballero e por que é a melhor escolha, né? Nós temos o selo de qualidade ANEAS, a fronteira é direta sem complicações, como eu falei, uma fronteira seca, então você atravessa a rua, você está no Brasil. A experiência prática ampla, então assim, a gente tem acesso já a, enfim, lidar com o paciente já desde o 3º ano, então é muito cedo, mas é muito bom. As rotações do internato são pré-definidas ou são aleatórias? Ô, Alisson, é tudo pré-definido, tá bom? A gente tem uma salinha lá na faculdade que antes de você ir pro internato, tudo é definido antes, tá? Não é nada aleatório, não. E você também vai passar por todas as especializações. Aqui não foi colocado, só que todos os meus colegas que já são internos, todos passaram por tudo. Então, assim, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, tudo mesmo, tá? Só não tem muito... Eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito difícil o acesso a uma pessoa com câncer, somente isso, tá? A descoberta, tudo isso vocês vão fazer, mas a oncologia em si, ela é um pouquinho mais difícil de ser frequentada, porém vocês passam por lá, tá? Mas é tudo pré-definido, sim, pro internato, tá bom? Vocês podem fazer o internato no Brasil também, tá, gente? Quem tiver interesse em fazer no Brasil não tem problema, só que você não vai para outra faculdade do Brasil, não. Você vai pela UCP para fazer o internato dentro de um hospital que tem convênio com a Faculdade Paraguaia UCP, tá? As cidades que tem, vocês conseguem ver somente no pré-internato, que é na salinha lá que eu falei para vocês verem tudo isso. Só que eu sei que eu tenho amigos que fazem, tem Itapema, Santa Catarina, é Itapema, né? Itapema, Santa Catarina, tem também Balneário Camboriú, tem também, ai meu Deus, Maringá, Paraná, tá? Outros lugares eu não sei se tem, mas esses eu sei que tem amigos meus que foram. Então, lá tem convênio, tá? Vamos colocar aí no 10º semestre, quando você, no próximo semestre já foi pro internato, eles vão chamar você para você fazer seu crachá de interno. Aí eles vão mostrar para onde que você pode ir, se você quiser, né? Enfim, então tudo isso é feito bem antes de vocês começarem, não é nada feito nas coxas, tá, gente? A fronteira é direta sem complicações. A experiência é prática e ampla, né? Experiência de prática ampla. Comunidade estudantil vibrante, tá? Então, assim, a comunidade é muito acolhedora. Então, assim, é bem legal. Custo-benefício. Pessoal, nós vamos falar aí de uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo, né? Que é sobre o aluguel. Apartamento, mobília, agora vamos entrar nessa explicação. O valor de apartamento, de kitnet e casa varia muito de um para o outro, tá? Possível e kitnet também. Só que as kitnets aqui, elas mais parecem casa do que kitnet. Então isso é bem interessante, é bem engraçado até, né? Mas a kitnet ela é mais acessível. Lembrando que todos esses lugares sempre é incluso água, energia e internet, tá? E se não for, não se preocupem, tá? Porque
A energia no Paraguai, ela vai contabilizar aí R$ 30 por pessoa, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Vamos colocar aí um exemplo de um ar-condicionado. Se você deixar um ar-condicionado ligado o mês inteiro no Brasil, vai dar aí uns R$ 3.000, né? A conta de energia da gente. Mas aqui no Paraguai vai vir no máximo R$ 150, tá? Então, assim, é exorbitante o valor da diferença, sabe? Da energia do Paraguai pro Brasil. Se sua kitnet ou sua casa não tiver energia incluso, mesmo assim compensa você morar no Paraguai, tá? Sempre, sempre, sempre. O que eu aconselho a vocês morar no Paraguai? Primeiro, que vocês vão ter, né, custo-benefício. Vocês vão pagar barato numa moradia. Segundo ponto é que a vida de vocês vai ser no Paraguai. Apesar daqui ser como se Brasil e Paraguai aqui é uma cidade só. Mas tudo que vocês forem fazer vai ser no Paraguai. Você vai estudar no Paraguai, você vai morar no Paraguai, você vai fazer compra no Paraguai, porque é muito mais barato e as marcas são as mesmas do Brasil. Então, assim, você vai ir no Brasil se você for trabalhar, né? E se você for ir no banco para sacar dinheiro, né? Então, assim, quase que você não vai ter contato com o Brasil em si, tá? Então, é muito mais vantajoso que você more no Paraguai por esse motivo. E também porque é muito, muito mais em conta, é mais seguro, tá? Apesar de Ponta Porã ser uma fronteira seca aqui, né, com Pedro Juan, passou pra Ponta Porã, você ainda vê alguma coisa ou outra acontecendo. Porque, infelizmente, o nosso país não tem uma punição severa, né? Mas passou aqui pro Paraguai, as coisas são bem diferentes. Então, assim, aqui é muito mais seguro, tá? Bem mais seguro mesmo. É indicado que você more no Paraguai. Coloquei aqui uma especificação. Local mais em conta para morar, a kitnet, como eu falei para vocês, né? A kitnet, ela varia aí de 600 e pouquinho até R$ 1.000. Depende da kitnet que você vai morar, né? Agora mesmo eu tô alugando uma kitnet que ela é R$ 860, incluso água e luz. E ela é uma baita de uma kitnet. Ela tem uma sala muito grande, uma cozinha muito grande, já vem mobília na cozinha. É um quarto imenso, é um banheiro lindo, grande, tem garagem, tem área de lazer, se você quiser fazer um churrasco com os seus amigos, tem uma área de lazer, tem portão eletrônico. Então, assim, entre você pagar R$ 2.000 no apartamento, né, vamos colocar aí que você quer um apartamento alto padrão, e pagar 860 numa kitnet que tem tudo isso, é melhor você morar numa kitnet, certo? Mas apartamento a gente encontra aí a partir de 1.000, tá? Eu só dei um exemplo para quem gosta de coisas alto padrão. A gente encontra de 1.000 a R$ 1.400, tá? Também incluso tudo. Onde eu moro aqui é apartamento. E é incluso água, energia, internet, ar-condicionado, tá? Então, sempre, sempre vai variar. Pode falar, Luiz. Nayara, só uma dúvida. Em relação, se a gente quiser, por exemplo, um apartamento já mobiliado, para a gente não ter essa questão de comprar móveis, também tem isso aí? Sim, você pode com certeza também. Vou até voltar aqui pro vídeo. Gente, com certeza, se você quiser alugar um apartamento mobiliado, não tem problema. Só que aqui a gente não tem muita opção de apartamento mobiliado, tá? Então, assim, vamos colocar aí que são 3 prédios que tem apartamento mobiliado. Tá. É que eu sou uma pessoa que eu penso em todas as hipóteses, né? Então, assim, vamos colocar um exemplo aí que você brigou com seu vizinho nesse primeiro apartamento. Beleza, mudou de apartamento, mudou pro segundo prédio. Lá no segundo prédio tinha uma goteira. Beleza, você mudou pro terceiro prédio que era mobiliado. Aí no terceiro prédio não podia um cachorro, você tinha cachorro. Um exemplo, tá, gente? É uma hipótese. Você não tem pra onde correr. Você entendeu? Então, assim, eu aconselho a vocês a não alugar apartamento mobiliado. Primeiro, você vai pagar um valor muito alto, que você poderia comprar os seus próprios itens e não ficar refém disso, de apartamento mobiliado, tá? E também tem aquela questão de, mas quando você alugou os móveis estava desse jeito. Só que móveis, gente, com o tempo, por mais cuidadoso que você seja, ele vai definhando. Não adianta, você entendeu? Você vai gastar aí. Eu vou falar depois dos móveis e vocês vão ver que é muito barato o móvel no Paraguai. Então, eu acho que apartamento mobiliado não é uma opção. Mas se você quiser mais ou menos saber quanto que é, eu vou mandar umas opções para vocês verem, tá? Mas assim, já adianto que é R$ 3.000 um apartamento mobiliado, tá? Porque é alto padrão. E os mais simples que tem é R$ 1.500. Só que aí é R$ 1.500 e é coisa feia, entendeu? Gostar. Brasileiro não gosta de coisa feia.
E eu já levei muita gente pra poder ver esses apartamentos, que é meio que kitnet, sabe? E assim, gente, o pessoal não gostou não, na hora de alugar. Pode falar, Dailton. E Nayara, me tira uma dúvida, por gentileza, mudando de assunto, no meu caso, eu tinha interesse em relação aos hospitais de Ponta Porã. Como é que é? Tem muita oportunidade? No meu caso, eu sou enfermeira. Ah, você quer falar de trabalho, no caso, né? É, Ah, não, eu já vou chegar nessa parte, Dailton, já a gente fala sobre serviço, tá? Que daí eu vou dar uma aprofundada nesse assunto daí. tá ok. Fala, Luiz. Não, é que tava levantada ainda desde aquela. Ah, Obrigada. mas, gente, eu não aconselho apartamento mobiliado, porque se vocês for, porque assim, pensando assim, por mês, 1.500, tá de boa. Só que se você for pensar a longo prazo, é um dinheiro que você poderia ter investido nos seus móveis, porque móveis aqui não é caro, entendeu? Então, assim, tem muito aluno meu que mobília a casa inteira com 4 mil e poucos reais, entendeu? Então, assim, pra que você vai pagar um aluguel exorbitante, sendo que você pode estar mobiliando a sua casa? Porque o aluno, ele precisa do básico. O que seria o básico? Uma cama e um guarda-roupa para ele guardar as roupas para ele poder dormir. Ele precisa de uma mesa para ele comer, entendeu? Porque o aluno, ele se ilude muito com uma escrivaninha. Eu tenho que ter uma escrivaninha, eu tenho que... Menino, você pode muito bem estudar na tua mesa que você come. Uma mesa grande que você vai precisar para poder colocar seus livros, suas coisas, entendeu? Porque o momento é de economizar. Então, assim, uma mesa com 4 cadeiras, uma geladeira, um fogão, um botijão, uma máquina de lavar e acabou, tá tudo certo. Com o tempo, conforme você vai se adaptando, aí você vai comprando uma televisão, aí você compra uma escrivaninha, entendeu? Então, assim, a gente faz um orçamento pro aluno para ele ter os itens básicos de sobrevivência, né? Então, eu acho que é mais interessante vocês alugar um local mais barato e mobiliar do que alugar um lugar caro que a mobília nem de vocês não é, entendeu? O tanto que vocês não vão economizar. Porque de 700 para 1.500 é um pulo muito grande. E se você gosta de uma coisa alto padrão, porque eu tô falando um apartamento mobiliado feio, bem simples. Aí, se você gosta de uma coisa mais bonita, um porcelanato, uma parede clean, aí já vai aí para uns 3 mil reais. Então, não é indicado, tá, pessoal? Arildo, você tinha alguma dúvida? É que eu tô numa transferência, tô na pista, em atendimento, por isso que o som às vezes falha. Ah, Por tá. causa das baixadas vai cortando a ligação. Mas todas as dúvidas aí foram tiradas da minha parte. As minhas dúvidas também eram as dúvidas dos colegas aí, então foram bem sanadas. Fechou, então. E vou falar pra você, viu, Arildo? Eu vou falar um pouquinho já agora, como vocês estão na correria, eu vou falar um pouquinho sobre o serviço aqui no Paraguai, pra quem já é da área da saúde. Aí, se você quiser continuar um pouquinho, depois você pode sair da chamada, tá? Vou tentar falar. Vou continuar. Fechou. Kátia, e você, Obrigado. amiga? O que você precisa? Fala aí sua dúvida. Ô, Nai, eu acabei de chegar no trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu procuro... pelo que eu vi, você estava falando muito sobre apartamento e kitnet. Aham. Mas eu quero morar em casa. Eu não quero mais morar em apartamento. Eu moro muitos anos em apartamento. E até porque eu tenho um Raj, que é um Golden Retriever, Sim. 50 quilos. Hein, Kátia? Só que Então, a gente... No Paraguai existe essa possibilidade? Sim, com certeza. Vou chegar na casa agora, gente, ó. Sobre a casa, sim, vocês podem morar numa casa. Eu já morei numa casa aqui no Paraguai, inclusive, né? E assim, gente, morar numa casa é tudo de bom. Tudo de bom. Casa geralmente é longe. Muito difícil você achar casa que seja perto da faculdade, tá? Porque quando você acha é muito caro. Então não é muito indicado, não. Mas assim, a 3 km, 2 km, 4 km, acha a casa tranquilo. E casa, depende do jeito que é a casa, mas é sempre de 1.000 a 2.000 reais, tá? Que nem agora. Eu tinha, né, na minha assessoria agora da galera que veio em agosto, né, que já começou a estudar, inclusive, eu aluguei uma casa pro Hernande, um assessorado meu, depois vocês podem olhar lá os vídeos, vocês vão ver o Hernande. E assim, a casa ela era no valor de R$ 1.900, incluso toda a mobília, né, e incluso água, energia e internet.
Então, assim, ela era um achado, porque era R$ 1.900, só que era tudo. Mobília, água, energia, internet, ar-condicionado. Então, assim, tudo mesmo, tá? Mas nós temos também aí casas mais baratas, tá? Isso não é um problema. Tem um condomínio de casas também que a gente conhece, e lá o aluguel é R$ 1.200. E é tipo assim, um condomínio e cada casa tem o seu quintal. Entendeu? São várias casinhas assim, só que lá não é incluso nada. Porém, compensa, porque são casas de 2 quartos, 3 quartos. Então, assim, se o aluno tá afim de dividir, de alguma coisa do tipo, que nem a Kátia. A Kátia provavelmente vai dividir com a Bia, né? Que é a amiga dela e minha assessorada também. Né? As duas já são minhas assessoradas. Então, assim, elas têm essa ideia de dividir. E lá seria perfeito para elas, né? Então, assim, casa é bom, gente. Só que, ó, a Kátia, ela precisa de uma casa porque ela tem cachorro, né? Então ela quer trazer o cachorrinho dela, ela tá cansada de apartamento, aí é uma questão. Mas você, aluno, não vai ter muito tempo pra ficar limpando casa. Então eu aconselho que você more numa kitnet ou um apartamento, principalmente no apartamento pela questão de limpeza, porque muitos aqui vão trabalhar e estudar, né? Então a gente entende aí que vai ser uma rotina um pouco puxada. Então pensem na poeira, pensem nessas coisinhas, esses mínimos detalhes que pega a gente, sabia? Quando chega na hora de vocês alugar, porque é assim, quando a gente vai fazer a assessoria de vocês, a matrícula de vocês, a gente já coloca vocês no nosso grupo do WhatsApp, tá? Colocando vocês no grupo do WhatsApp, a gente começa a mandar o quê primeiro? Mobília, porque vocês fazem a matrícula antes, para ir comprando a mobília até dezembro. Chegou em dezembro, aí que a gente vai ver o lugar onde vocês vão morar. Que daí a gente começa a despejar no grupo. Kitnet, apartamento, casa, kitnet, apartamento, casa, tudo do jeito que vocês querem, vocês vão achar, tá? Porque final do ano é quando muito aluno se forma e vai embora. Então é quando tem muita opção de moradia, tá? Então, assim, isso vai ser uma coisa que vai ser definida. É o último item a ser definido. É onde vocês vão morar. Porque é 1 mês antes de vocês vir. Porque 2, 3 meses antes de vocês vir, não compensa a gente começar a ver essas coisas. Porque vocês vão estar jogando dinheiro fora se vocês alugar. A Roseli é minha assessorada. Ela é mãe até da Marcela e do Gabriel, que tá aqui na chamada. E a Rose já queria alugar. Eu tive que brigar com a Rose. Falei, Rose, você não vai alugar agora. Você não pode fazer isso com você mesma, Rose. Aí eu consegui convencer ela a gente alugar somente em dezembro. Mas por ela já teria alugado agora e ia pagando aluguel para poder garantir o lugar para os filhos morar. Só que não é um investimento, é um dinheiro jogado fora. Porque vai ter muito mais opção em dezembro, muito lugar bacana, bonito e barato, tá? Porque quando começa o semestre, quem tinha para alugar já alugou. Então, só fica coisa feia e cara. Entendeu, gente? Então, é somente 1 mês antes de vocês vir que a gente vai começar a fazer aquele limpa na cidade para caçar a moradia de vocês perfeita do jeito que vocês querem, tá? E olha que a gente sempre consegue, tá? Até a Kátia já queria alugar e eu não vou deixar vocês fazerem isso com o dinheiro de vocês, tá? Esse momento é o momento de vocês comprarem mobília. Esse é o momento de vocês descabelar com a mobília. Deixa o apartamento por último, tá, pessoal? Agora, eu vou falar com vocês, porque tem gente que tá trabalhando, eu vou falar logo do que mais interessa, acredito que é a maioria, né? Que seria sobre trabalhar e estudar. Deixa eu achar aqui o... Tá, vou falar aqui mesmo e depois eu mando pra vocês a arte, tá? Pessoal, sobre trabalhar e estudar. É possível? É. Como eu já falei pra todos vocês, os horários são flexíveis, não é que vocês vão estudar menos, não é isso. Só que os horários da UCP são bem distribuídos, tá? Distribuídos. Então, assim, vocês vão conseguir trabalhar e estudar tranquilamente, tá? Principalmente quem é enfermeiro, técnico em enfermagem, tá? O técnico em enfermagem, ele pode fazer o horário dele como? Eu já vou dar um adendo pra vocês. Vocês, técnicos, vocês podem trabalhar das 7 a 1. 2 horas vocês entram na faculdade na aula e fica até as 8. Por quê? Das 2 às 6 vocês vão ter aula teórica e das 6 às 8 da noite vocês vão ter as aulas práticas. Então, 8 horas da noite você vai ter encerrado as suas atividades do dia, tá? Então, você vai poder aí descansar em paz, dormir tranquilo, jantar, tá bom? Então, assim, o enfermeiro, a gente indica que ele faça plantão. Então, se o enfermeiro
pode trabalhar à noite, ele deve trabalhar à noite. Por quê? Geralmente o enfermeiro, ele pega aí um plantão das 7 da noite até as 7 da manhã. Aí ele pode estar indo para a faculdade, né? Estudar na parte da manhã, que é das 7 ao meio-dia e meio. Vai para casa, dorme, descansa à tarde, à noite faz as práticas. Ou então, se preferir, pode fazer as práticas todas aos sábados, tá? Então, assim, Kátia, tem mercado para enfermeiro e técnico. Por quê? Quando a gente fala de trabalhar no hospital, todo mundo pensa o seguinte: meu Deus, mas tem um monte de gente que vai ficar durante 6 anos trabalhando lá. Mas vocês não podem pensar dessa maneira. Vocês têm que pensar que a cada semestre tem gente se formando e indo embora. E a cada semestre tem enfermeiro se formando e indo embora. Então, todo semestre tem vaga para enfermeiro e técnico de enfermagem. E não só para eles, tá? Todo semestre tem vaga também para... O pessoal me fugiu da mente agora, mas ai, meu Deus. A pessoa que olha que tira raio-x, pessoal, aí faz a imaginologia certinho. Me fugiu o nome agora. É isso mesmo. Gente, farmacêutico também. Sempre, sempre, sempre tem vaga para farmacêutico, tá? Não às vezes no hospital. Para farmacêutico, nem sempre é no hospital que tem vaga, mas tem também. Vocês têm que pensar que todo semestre enfermeiros se formam e vão embora. Todo e qualquer semestre, enfermeiro se forma e vai embora, tá? Então, vocês estão chegando agora para ficar 6 anos, mas todo semestre tem alguém que já ficou esses 6 anos e já tá indo embora, entendeu? Então é uma roda gigante que nunca para de girar, tá? Quem também é professor, por exemplo, pedagogo, fica tranquilo, também tem vaga na área. Só que para contratado, né, no caso. Advogado também que quer dar aula nas universidades de Ponta Porã, não do Paraguai, mas de Ponta Porã, né, que trabalha como professor de faculdade também tem opção, né. Vou responder uma pergunta do Patrick. As aulas teóricas na UCP são apenas pela parte da manhã ou tem à tarde também? Gente, aula teórica tem tanto na parte da manhã quanto à tarde, tá? Sempre. Só não tem aula teórica à noite. As práticas você vai ter de manhã, à tarde e à noite. Você que vai escolher o seu horário de prática. Por exemplo, eu, Nayara, né? Eu, Nayara, tenho as minhas aulas das 2 às 6 da tarde e eu faço as minhas práticas na segunda e na terça, tá bom? Das 10 ao meio-dia. Então, é assim que funciona o horário. Geralmente, se você estuda à tarde, você vai fazer as práticas de manhã ou à noite. E se você é enfermeiro, trabalha muito, você pode fazer suas práticas aos sábados, tá? Então, a gente tem turma de prática no sábado. Então, assim, a gente só não tem aula teórica à noite, tá, pessoal? Mas durante o dia tem tanto de manhã quanto à tarde. Porém, começar a estudar, vocês vão estar em uma sala, né? Aí você chega em mim e fala, Nayara, essa sala aqui, ó, a aula dela teórica é à tarde, mas eu quero de manhã. Como é que eu faço? Vocês vão até a atenção ao aluno e vão trocar o turno de vocês, tá bom? Vão trocar de sala para poder melhorar o turno de vocês. Então, isso aí vai ser explicado quando vocês chegar, que forem fazer a visita, o tour pela universidade, que eu vou explicar tudo isso de novo, tá? Mas basicamente é isso, tá, gente? Tem vagas para massoterapeuta também? Tem alguma ideia de como seja? Olha, massoterapeuta quase não tem aqui, então eu vejo isso como uma oportunidade, porque literalmente tem, eu acho que só um lugar que tem massoterapia. E eu sou uma pessoa que eu sou fã da massoterapia, viu? Meu Deus do céu, e eu já cacei, gente, mas já cacei. E não acha. E assim, eu acho que é uma oportunidade para poder abrir um negócio próprio, sabe? Agora, um local para trabalhar como massoterapeuta, eu não conheço. Eu sou bem sincera. Então, assim, eu conheço um local, só que a própria dona faz a massoterapia. Então, não sei se ela teria interesse em contratar alguém, né? Não, Kátia, ó, na UCP você pode eliminar matéria com toda certeza, você pode sim eliminar matéria. Só que o que acontece? A quantidade de horas de medicina no Brasil e no Paraguai é diferente. Se você fosse fazer medicina no Brasil, como você já é enfermeira, você iria avançar, por exemplo, 2 anos da faculdade, entendeu? 1 ano da faculdade. Aqui, como a quantidade de horas é muito a mais, entendeu? Por exemplo, o enfermeiro que forma no Paraguai, ele tem horas a mais do que o enfermeiro que forma no Brasil.
E o médico que forma no Paraguai, ele tem horas a mais do que o médico que forma no Brasil, entendeu? Então, o que acontece? Você vai querer eliminar matéria, só que você não vai conseguir eliminar as matérias de peso. Então, você não vai avançar para outro semestre. Você vai eliminar. Só que você vai eliminar até o terceiro semestre matérias que são bobas, por exemplo. Você vai eliminar embriologia, biologia, né? Você vai eliminar investigação, metodologia da investigação. Você vai eliminar bioestatística, né? Você vai pagar R$1.000 e vai eliminar essas matérias. Só que anatomia, histologia, nada disso você vai eliminar. Então, você vai continuar no primeiro semestre. Você entendeu? Você pode eliminar. Você vai pagar R$1.000, vai eliminar. Só que você não vai pular para outro semestre. Então, eu, Nayara, acho que é desnecessário, porque também não vai diminuir na sua mensalidade se você eliminar uma matéria ou outra, entendeu? Então você vai pagar a mensalidade de um semestre inteiro, só que você vai estar fazendo, tipo, 3 matérias, 4 matérias. Você entendeu a linha de raciocínio? Então, assim, tem como eliminar? Tem. Mas eu acho inviável. Eu acho que não... Se você fosse avançar pro terceiro semestre, segundo semestre, compensaria, né? Mas se for pra você eliminar uma matéria ou outra que é boba, a não ser que você não queira fazer a matéria, né? Mas eliminar uma matéria ou outra porque é boba e, tipo, continuar fazendo as de peso é difícil. Eu acho que não compensa. Mas é uma opinião minha. Se você quiser eliminar, a gente elimina de boa, tá? Nayara, você acha que em Foz do Iguaçu existem mais oportunidades de trabalho na área da saúde? Então, Dailton, Cidade Leste é uma cidade grande, né? Então, assim, com toda certeza vai ter mais oportunidade. Só que Cidade Leste é uma cidade que vai ser difícil você trabalhar e estudar, entendeu? Por quê? Pra você atravessar a ponte, Dailton, você vai gastar 4 horas. Uma hora... Quem não visitou a Cidade Leste, pelo amor de Deus, vai visitar. Pra vocês verem que isso não é conversa fiada minha. Você leva 4 horas pra atravessar a ponte, certo? Sem contar que lá é uma cidade grande. Quanto maior a cidade, mais risco ela oferece à vida da pessoa. Então, o que acontece? Só pra você atravessar a ponte, você vai levar 4 horas. Você vai chegar atrasado ou no seu serviço ou na faculdade, certo? Então, aqui em Pedro Juan temos também oportunidades de emprego que são muitas, muitas mesmo na área da saúde, principalmente na área da saúde. Só que aqui, ó, você tem outras coisas que também chamam atenção, que seria o quê? Você tem custo-benefício, aqui é muito mais barato pra viver. Você não tem criminalidade aqui, né? E assim, vai ter serviço igual. Lá em Cidade Leste, a segurança é péssima, péssima, péssima. Lá você leva 4 horas só pra ir pro Brasil, então você não vai conseguir trabalhar no Paraguai, você vai ter que trabalhar no Brasil, certo? Além disso, lá o custo de vida é alto, tá? Então, assim, são eles fatores que eu acho que Cidade Leste não seja bom. Mas a gente faz matrícula pra lá também. Se você quiser ir pra lá, não tem problema. Pois é, Alisson, eu conheço Foz e conheço Cidade Leste porque minha avó morou muito tempo lá. E é difícil lá. A criminalidade lá é muito alta. Então, assim, lá eles meio que perderam de controle as coisas, sabe? Então, pra quem vem com a família, eu não acho que seja legal, tá? Ricardo, você quer falar algo? Tá com a mão levantada aí? Oi, sim, eu tava até digitando agora. Mas eu vou falar por aqui, então. É o seguinte, eu tenho a intenção, né, também de, quando começar a estudar medicina, né, na verdade eu estaria recomeçando, né. Eu queria saber se eu conseguiria trabalhar na parte de monitor, por exemplo, em anatomia. Eu sou muito bom em anatomia, né, eu amo estudar anatomia. Né? Tanto é que eu dava aula de necrópsia também, dava aula de anatomia, então eu gostaria de ver se na faculdade tem a possibilidade de eu ser monitor, ganhar desconto para ajudar alunos que têm dificuldade nessa disciplina. Ricardo, com certeza sim, você pode trabalhar, você passa no seletivo, na verdade, né? Você faz um seletivo na universidade para monitor, só que assim, lá na faculdade, você pode ser monitor, só que você vai ganhar somente desconto, você não vai ganhar salário, entendeu? Mas o desconto já ajuda muito, muito mesmo. Mas uma dica que eu vou dar pra vocês, porque pra quem vem, vai largar tudo, vai recomeçar e às vezes não tem um auxílio da família, né? Gente, tem várias... Cara,
tem várias possibilidades de ganhar dinheiro. E uma que mais ganha é Uber. A que mais ganha dinheiro aqui é Uber. Todo Uber aqui não tira menos que 5 mil, 6 mil reais. E aqui o custo de vida é barato, porque quando a gente fala 5 mil reais para Brasil, é uma mixaria, né? Uma família não consegue, né, gente, sobreviver bem com 5 mil reais. Só que aqui, uma compra do mês para 2 pessoas, quando eu falo compra do mês, é a compra do mês. É cesta básica, besteira, salgadinho, todinho. Eu falo da minha compra com o Said, tá, gente? A compra do mês, nossa, com carne bovina, não é nem frango, não é ovo, é carne bovina, dá 650 reais por mês. Isso quando não dá menos, porque agora a gente resolveu ser fitness, então tá dando 350, 380 reais, né, a compra do mês. Então assim, gente, vou falar bem a verdade pra vocês, vocês com certeza conseguem na área da saúde que vocês querem, tá, o serviço. Mas se vocês ficarem com medo e não conseguir, que eu tenho certeza que vocês vão, cara, tem muitas possibilidades. O Uber é em primeiro lugar, então quem tem carro, pensa nessa questão do Uber, pelo amor de Deus, porque tira um valor muito, muito, muito bom, tá? Como a Kátia falou, ela usou muito o Uber aqui, e é assim, não é todo mundo que tem condições de comprar uma moto, por mais que seja no Paraguai. E às vezes não é nem o dinheiro que é o problema, às vezes a mãe e o pai têm medo, porque assim, vocês são a galera que eu foco. Em quem que eu foco pra vir fazer medicina? Nas pessoas que têm o sonho, mas não conseguiu cursar mais cedo. Entendeu? Pessoas que já têm família. Vocês são o meu foco a minha missão de vida é trazer essas pessoas que já tinham perdido a esperança em cursar o que ama. Mas aqui o que mais vem é adolescente. É menino de 18 anos, que acabou de sair do ensino médio. E menos idade ainda. Já tive assessorado de 16 anos. Então, assim, essas pessoas, elas não podem ainda dirigir, ou porque os pais não deixam, tem medo, ou às vezes não pode comprar um veículo, né, uma moto. Então, acaba dependendo do Uber. E o Uber, gente, depende pra tudo, porque quem vem acha que só vai da casa pra faculdade, da faculdade pra casa, mas não, você vai ter uma vida aqui, você vai pra uma academia, você vai no mercado, você vai no correio, você vai no banco, você vai pra faculdade, entendeu? Então, assim, pra quem pensa em Uber, tá pensando bacana. Pode vir que vai dar certo. E se tiver medo, deixa a família aí e vem só pra fazer um teste. Depois você vai voltar com a família e vai me agradecer. E quanto ao Ricardo falou, a questão de monitor. Ricardo, você pode ver pra você trabalhar mesmo na faculdade. Não como monitor, porque monitor você ganha só desconto. Mas você pode ver pra entregar um currículo na faculdade e trabalhar fixo lá. Porque daí você vai ganhar salário, entendeu? Eu tenho uma amiga que se chama Érica, que ela trabalha, ela é brasileira, veio, né, cursando, e ela nesse meio tempo aí acabou que entregou um currículo na faculdade e ela tá trabalhando lá até hoje. Então, assim, o bom de você trabalhar na faculdade é porque você fica reconhecido também. Então, depois de médico, se de repente você resolver ser um médico no Paraguai, eu quero lecionar, eu quero dar aula, a faculdade vai dar prioridade para quem ela já conhece o serviço, entendeu? Então, o bom de você pensar na questão da monitoria é porque eu vejo muitas pessoas que foram meus monitores no primeiro, segundo semestre, monitores de anatomia, histologia, que hoje são professores da faculdade, né? Então, é uma coisa a longo prazo que você já tá pensando e é bem legal. Só que você sobreviver desse desconto já não dá. Tem que ter um serviço mesmo, tá? Outra coisa que eu sempre indico pra vocês pra trabalhar é como entregador de lanche, essas coisas, sabe, de iFood, motoboy, sai de me sussurrou aqui, que às vezes eu esqueço, viu, gente? E uma coisa que eu nunca vi aqui, eu vou dar até uma ideia pra vocês, viu? Uma ideia de empreendedora, tá? Aproveitem. Eu nunca vi aqui mototáxi. É mototáxi, né? Moto Uber, mototáxi, sabe, gente? Eu nunca vi aqui, nunca vi, não tem. Cara, e essas pessoas que fizessem isso ia rachar de ganhar dinheiro, porque muita gente reclama do Uber. Paga o Uber porque tem que pagar, porque se tivesse como pagar o moto Uber, né? Mototáxi, pagaria feliz da vida. E moto aqui é muito barato, gente. Aqui uma bis nova, na loja, é R$4.200, emplacada e documentada, tá? Você não paga placa à parte, documento à parte, igual no Brasil, não. É R$4.200 tudo, tá?
E se você for comprar uma Bis aí seminova, né, vai sair aí uns R$2.000, tá? Moto grande, né, essas motona, tipo Bros, ela geralmente é uns R$7.000 uma zero. R$8.000 uma zero. E você... Quanto que é uma zero? 8.000, né? R$8.000 uma zero, uma Bros zero, emplacada e documentada. E seminova você vai comprar aí a partir de R$4.000, tá? Então, assim, é bem legal aqui, dá pra ter bastante oportunidade. Deixa eu ver o que a Kátia falou. Kátia, sobre liga, você consegue participar através de seletivo, tá? Que nem agora, todo começo de semestre, todo começo de semestre, abrem vagas para as ligas, porque como eu falei pra vocês, muitos alunos se formam e vão embora, então fica vaga em tudo, tá? Então, assim, abrem vagas todo começo de semestre para as ligas, tá? Eu aconselho a vocês a fazer prova da liga no segundo ou terceiro semestre. A não ser que você já seja enfermeiro ou técnico, porque você já teve um contato com a área da saúde, então você vai saber prática, você vai saber, enfim, como é que fala? Todo manejo que tem que fazer, enfim. Aí você pode fazer no primeiro semestre, tá? Mas a gente sempre aconselha fazer no segundo ou terceiro pra você ter uma bagagem de experiência melhor pra estar lidando com a liga, tá? Mas basicamente é da seguinte maneira que funciona. As ligas, elas cobram o valor da inscrição, né? Geralmente é de R$15 a R$25, depende da liga, né? E a sua importância no meio ali, né? Tá? Da faculdade, porque tem liga que presta serviço em plantão, em festa de, tipo assim, rodeio, essas coisas. Então, tudo aí depende da liga, tá? Da importância que ela tem. Então, é de R$15 a R$25, tá? O valor para você se inscrever. Você vai passar por uma prova. Algumas ligas têm prova teórica e prática, algumas não, tá? Por exemplo, a liga de urgência e emergência, você tem que fazer a prova teórica e prática. Já a liga de ginecologia é somente teórica, tá? Então, depende da liga. Você vai fazer, você vai passar e vai aumentar R$100 ou R$150 na sua mensalidade, tá? E você tem que comprar a chompa da liga. O que seria a chompa? O pijama cirúrgico, tá? E aí você vai ter um contato maior com essa especialização. Então, por exemplo, a Kátia, eu imagino que ela queira ser uma médica cardiologista. Então, por isso que ela pensou nessa liga. Então, né, de certa forma, é interessante que ela já participe dessa liga, porque lá na frente ela já vai saber com o que ela vai lidar. Claro que a liga não aprofunda muito, mas você vai ter um contato muito maior do que se você esperasse a matéria da faculdade, entendeu? Porque a faculdade de medicina, ela aborda tudo pro médico clínico geral. Então, ela vai estudar de tudo um pouco. Então, nada é muito aprofundado, né? Mas quando você participa da liga, você consegue ter um conhecimento muito maior disso aí. E principalmente quando chegar lá no 9º, 10º semestre, que você começar a ter as aulas das especializações, vai ser mais bacana ainda. Porque, de certa forma, você já vai saber bastante da matéria. Gente, uma dúvida, uma questão que eu vou explicar pra vocês, que já aconteceu, e assim, vocês que ainda não fizeram a matrícula, se atenta só sobre isso. Já aconteceu uma vez de aluno vir sem me avisar nada. Só, tipo assim, tirou as dúvidas, igual eu tô fazendo com vocês, sabia de muitas informações, só que simplesmente chegou aqui, falou assim, ai, Nayara, eu vim. Isso aí, gente, faltava uma semana pra começar as aulas. Isso foi em janeiro de 2025, se eu não me engano. Foi em 2024. Faz tempo já. O que aconteceu? A aluna, né, chegou aí, acho que foi... as aulas começavam finalzinho de janeiro, sabe? Tipo, dia 20 e poucos, e a aluna chegou, tipo, uma semana antes. E daí o que aconteceu? Tinham acabado as vagas da faculdade. E o que eu ia fazer com essa aluna? Porque tinha acabado as vagas da faculdade, ela tinha gastado com passagem, ela já tinha vindo pronta pra ficar, trouxe um monte de coisa, tipo assim, quem vem de ônibus consegue trazer muita coisa no ônibus, né? Tipo 5, 6 malas, 7 malas. Gente, não conseguiu começar. Então, é por isso que eu falo, não deixa pra última hora, pessoal, não deixa. E aproveita todos os benefícios que a gente passa pra vocês, porque é de suma importância. E basicamente é isso, pessoal. Eu queria saber com vocês se ficou alguma dúvida, se não ficou esclarecida alguma coisa. Tá tudo certo? A parte tá tranquilo, entendi tudo. Fechou. Ah, eu quero falar com os assessorados agora, que já são assessorados. Pessoal, vocês que já são nossos assessorados,
se atenta ao grupo para ir comprando as coisas, tá bom? A Marcela, né, que é a filha da Rose, e o Gabriel já nem precisa, acho que, de quase mais nada. A Rose já comprou tudo pra casa deles. Mas tem que nem o David ainda não comprou, o Alisson já comprou já a cama e o guarda-roupa, né? O Alisson, até mandei no grupo já a sua cama, viu? Já está lá. Que mais, gente? A Vânia vai chegar hoje, então eu converso com ela pessoalmente. A Vânia tá vindo agora, né? Vai ficar aí com a gente até segunda. Ela ia começar agora, só que parece que vai rever pra começar em janeiro, mas é bom que já veio conhecer nós. E é isso, gente. Eu queria só dar um adendo pra vocês se atentar a respeito das compras, das mobílias, das coisas, porque daqui a pouco passa rápido e daí não comprou nada e fica naquele desespero final do ano, tá? E lembrando que vai chegando perto dos alunos vir, as lojas vão, ó, só subindo o preço. Por quê? Tem 8 mil alunos na fronteira, né, que chega. Então, lei da demanda e oferta, né, gente? Então, o bom de vocês comprar antes é que vocês vão pagar sempre mais barato, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço muitíssimo pela atenção de vocês, tá? Pela confiança. Ó, a Vânia, cheguei no terminal, tá quase nevando. Gente, aqui tá frio. Do nada, tava um calor, até falei pro Ricardo. E agora, simplesmente, eu vou mandar no grupo pra vocês verem. Tá simplesmente neblina total, que você não enxerga um palmo na frente. Mas é isso, pessoal. Vocês que ainda não são meus assessorados, eu espero de coração que vocês venham pra nós, façam parte do nosso time, tá? A gente gosta de focar em mamães, papais, pessoas que já, né, estão aí já com aquela desesperança, né? Ai, eu acho que não já passou pra mim, não passou o tempo coisa nenhuma. Tem alguns de vocês que falou pra mim: ai, Nayara, eu já tenho 30 e poucos anos, como que vai ser pra mim numa sala de aula? Gente, a pessoa às vezes fica com vergonha. E não, vocês não vão ser os únicos que têm essa faixa etária, tá, gente? Então, se atentem, fiquem tranquilos, não precisa ficar nesse desespero, tá? Vai dar tudo certo. Eu acho assim que o primeiro passo é Deus tocar no coração da gente, né? Então, vocês tomaram já a iniciativa. Que é o quê? Decidir vir. E agora vocês têm a minha empresa, meu escritório, tem os colegas que aí, ó, que vocês podem até tentar conversar um com os outros, né? Alguns que já são meus assessorados, logo mais estarão nos vídeos do YouTube, né? Dando aquele feedback. E assim, gente, eu fico muito, muito, muito feliz por vocês terem escolhido conversar comigo sobre isso, de verdade. Porque às vezes a gente acha que a gente é tão pequenininho, mas quando a gente vai ver, é uma multidão que tá vendo o nosso trabalho, tá reconhecendo. Isso me deixa muito, muito feliz mesmo, tá? Ver a credibilidade que a gente passa e que a gente entrega, né? Porque mais do que passar é entregar. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito. Vocês vão ver lá no YouTube o nosso vídeo aqui, né? Eu explicando pra vocês. E é isso. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Vânia, já nós vamos dar um jeito de buscar você, viu, Vânia? Já tô finalizando aqui. David, eu que agradeço, viu? Até janeiro. David já é nosso assessorado. Luiz Cláudio, obrigada viu? Você vai vir, tá? Eu tenho certeza disso. Ricardo, então, mais ainda, né, Ricardo? Não desiste, viu? Foca aí no que vocês estão finalizando pra vir, tá bom? Odomilas, muito obrigada também. Gente, eu fico muito lisonjeada, viu? Dailton também um abraço, Arildo também. Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, meus amores, é só chamar no privado, tá bom? Acabei de finalizar a nossa reunião aqui com assessorados e futuros assessorados. E é isso. Se você ainda quer fazer medicina no Paraguai, corre que ainda dá tempo. As vagas são limitadas e já temos matrículas abertas para janeiro de 2026. E foi um sucesso a nossa reunião. Se você quiser me perguntar alguma coisa, deixa nos comentários. Eu olho tudo, não passa nada aqui, viu, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou te responder, tá? Me segue no Instagram, no YouTube. Curte, comenta, compartilha e é isso. Até mais, pessoal. Tchau!